A paz do Senhor, queridos irmãos. Nós somos a equipe 2 do campo de Parnamirim, Assembleia de Deus aqui da IADERN, do estado do Rio Grande do Norte, que é pastoreada pelo nosso pastor Linaldo Renovado de Lima, que é também o supervisor de todo o campo de Parnamirim. E nós estamos mais uma vez para gravarmos um podcast, um diálogo aqui entre mim, o pastor Linaldo e o pastor Elias, sobre a lição de número 10. Esse é um trabalho coordenado pelo DENEC. O DENEC é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte e está sob a coordenação do pastor Rinaldo Odílio. Então, já de início, eu quero passar aqui a palavra para o nosso pastor Rinaldo e para o pastor Elias, para ambos tecerem suas saudações iniciais. Bem, aqui estamos mais uma vez, né, pela graça de Deus, para fazermos comentários sobre a lição bíblica da Escola Dominical. Queridos, eu quero saudar aos nossos pastores, aos nossos queridos participantes desse canal, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí para mais uma aula muito interessante. Eu creio que há muito de Deus para somar aí aos seus alunos. Eu espero que cada professor realmente esteja cada vez mais empenhado e dedicado nesse trabalho que é fantástico, que é a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e vamos juntos aprender uns com os outros. Muito bem, então estaremos agora comentando a lição de número 10, que será dada no dia 3 de setembro de 2023 na Escola Dominical. O título da lição é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. O texto áureo diz: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. A verdade prática diz assim: Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. E a leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 18. Os irmãos devem fazer essa leitura em casa. Para ganharmos tempo, nós iremos já passar para os comentários. Então, os nossos objetivos aqui eles estão de acordo com os tópicos que serão abordados. O primeiro objetivo é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem exterior, e o tópico primeiro fala justamente sobre o sofrimento exterior. O segundo objetivo é compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E o tópico de número 2 tem como título a renovação interior. O terceiro objetivo trata de despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. E aqui o tópico 3 fala sobre os desafios de hoje. Então, estes são os nossos objetivos para hoje. Desde já queremos começar com o nosso pastor Reinaldo, comentando o tópico primeiro, e assim que o pastor Reinaldo terminar, o pastor Elias imediatamente já começa a, a comentar o tópico 2. Bem, o tópico 1 fala sobre sofrimento exterior. Mas, antes eu vou dar um toque aqui na introdução, não é? Quando o comentarista diz que adversidades externas são incontestável realidade. Elas existem, né? E diz ele que é muito bem colocado, pelo Espírito de Deus, os salvos experimentam renovação espiritual interior em suas vidas, não é verdade? Graças a Deus. Então, vamos para o tópico 1, sofrimento exterior. O que é isso, não é? O subtópico 1 fala sobre a experiência de Paulo, e que ele é um exemplo, não é? De que quanto sofreu por ser um servo de Deus, um evangelista, um homem totalmente voltado para a obra de Deus, um homem santificado em sua vida, mesmo assim ele passou adversidades tremendas, não é? Ele não perdeu a solidez da vida espiritual, não é? Mas também em suas epístolas relata as tribulações por que ele passou. Veja só a lista aqui, não é? Que ele colocou na sua epístola. Ele passou por prisões, açoites,
apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Diga para os seus alunos, você que é professor, irmãos, qual de vocês passou pelo menos por um terço disso aqui? Acredito que eles vão dizer que ninguém passou por tudo isso. Pode ter passado doença, alguma luta e tal, não é? Alguma perseguição, quem sabe, por ser crente, mas tudo isso ninguém passou, não é? Talvez quem sofreu tanto, ou não sei dizer se mais do que Paulo, foi Jó, aquele grande servo de Deus, né? Passou por tribulações inimagináveis. Então, Paulo, ele resumiu, não é? Essa atividade da nossa jornada nas seguintes palavras. Veja bem, em 2 Timóteo 3:2. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão, quer dizer, piamente, não é? Padecerão perseguições. Você viver piamente quer dizer viver em santidade. Uma vida piedosa, pode-se dizer que é o sinônimo de viver em santidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quem quer viver para Deus assim, sofrerá perseguições. Fala para os seus alunos que, se eles conhecem algum colega da escola, algum crente, não é? Que não vai à igreja, que não ora, que não busca, que é carnal, se ele é perseguido, certamente você vai ouvir uma resposta que não, porque quem não vive piamente vive de modo mundano, vive procurando agradar a carne, agradar ao mundo, agradar ao diabo. Em consequência, né, eles não sofrem essa perseguição, pelo contrário, eles são bem acolhidos. Talvez alguém diga que aquele rapaz que toma cerveja, diz que é crente, toma uísque, namora com pessoa descrente, ou seja, não vive uma vida pia, ele seja elogiado. Alguém talvez até diga assim, esse é que é o crente que eu gosto. Mas esse não é o tipo de vida que Deus quer para nós. Não é verdade, meus irmãos? O apóstolo diz que é uma declaração de que somos pó, quando ele diz que o nosso tesouro, não é? O tesouro, ou seja, o sinônimo daquilo tudo de melhor que Deus deu para nós, a salvação, a fé, a ter o Espírito Santo, a proteção, a graça, a unção, tudo isso é um tesouro, mas ele diz, o tesouro do Evangelho está guardado em vaso de barro. Está lá em 2 Coríntios 4, 6 e 7. Quer dizer, isso mostra o quê? A nossa fragilidade humana, não é verdade? Assim, o homem exterior. O que é o homem exterior? Os alunos já devem ter ido à lição e devem ter observado. O homem exterior é o corpo humano, não é? É o lado humano da pessoa. Então, o homem exterior sofre muitos ataques, não é verdade? Segundo subtópico é o exemplo do apóstolo. Mesmo diante daqueles sofrimentos todos, que já foi resumido há pouco, não é? Perseguição, fadiga, fome, frio, nudez, etc. Observe, né? Ele não retrocede e nem nega a fé. Timóteo 4:7, Hebreus 10:39. Pelo contrário, as suas provações, o que ele passou, forjaram a sua confiança em Deus na sua vida e no seu ministério, né? Tem uma hora que ele diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte, não é verdade? E ele ouviu da parte de Deus o seguinte, quando ele pedia para Deus livrar ele de uma certa situação, disse, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está vendo, irmão? Fraqueza aqui não quer dizer pecado, não. Fraqueza humana, limitações, dificuldades para vencer, não é verdade? Isso é muito importante. Aí ele falando aqui, ele diz o seguinte, que a sua fé foi provada, ela sofreu muito e por isso ela se tornou mais forte. Eu sempre digo que a fé
para ser aprovada, ela precisa ser provada, não é? Então, o apóstolo deixou um grande legado, né? Aí ele diz: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. A gente não deve desanimar, não é verdade? Então, o salvo não se desanima nem recua. Não recua, não recua. Jesus Cristo disse para nós, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é um encorajamento do Senhor. Ele não prometeu uma vida boa, uma vida de prazeres, uma vida de, como se diz, um mar de rosa, não. Ele disse, no mundo tereis aflições. O que são aflições? Problemas, lutas, dificuldades, doenças, tentações, perseguições, adversidades, etc. Não é? O terceiro subtópico, desse item 1, diz a esperança do crente. Então, com base nessa visão, né, que o Senhor deu a Paulo, ele mostra algumas coisas interessantes, né, acerca da luta que o homem passa. Ele diz aqui, olha, em 2 Coríntios 4:8, parte A, nós somos atribulados, mas não angustiados. Sofremos tribulações, mas ele diz, mas não somos angustiados. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Ele sofre lutas, tristezas, decepções na vida, não é? Mas ele não desanima, não é esmagado. Infelizmente, muitos sofreram muito pouco e deixaram Jesus, deixaram a igreja, se afastaram, não é? Isso é uma prova de que uma pessoa que se afasta da igreja porque sofreu um revés na vida, passou uma tribulação, prova o seguinte, que ele não teve uma experiência real com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo. Entende? No B, nós somos perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4:8b. Perplexos, né? Admirados, espantados, atônitos, mas não desanimados. Uma coisa que o crente não deve desanimar nunca, meus irmãos, é de buscar o Senhor, de servir a Deus, né? E aqui eu dou um conselho, o crente, para perseverar assim como essa lição está dizendo, se renovar, e ele não se renova somente indo ao culto uma vez por semana, não. No domingo, a maioria dos crentes brasileiros da Assembleia de Deus só vão às igrejas nos cultos de domingo, ou seja, culto de pregação do evangelho para pessoas não crentes. Uma parte pequena também vai à escola dominical. Eu pergunto, como é que a pessoa pode se renovar com uma vida cristã dessa forma? Não valoriza a casa de Deus, não busca aprender na escola dominical, não busca os cultos de doutrina, só quer um culto de domingo para não dizer. É igual o católico. O católico se sente feliz se ele for à missa uma vez por semana. Em qualquer dia. Isso faz parte da tradição católica. Eu vou à missa uma vez por semana. Pronto, está resolvido. Não precisa fazer mais nada. Mas durante toda a semana ele fuma, bebe, se prostitui, não é? Faz tudo que não agrada a Deus. Né? Nem sequer imita a Virgem Maria. O católico diz que é mariano, que é adepto, devoto à Virgem Maria, mas a maioria não imita Maria, nem sequer na primeira qualidade dela. Era uma moça virgem. A maioria das moças católicas não tem nada disso, não é? Eu me lembro uma vez eu estava fazendo um curso em São Paulo, quando eu era jovem, né? Jovem casado, com 20 e poucos anos, e ali umas moças daquele curso, né? Perguntaram, você é de onde? Eu sou do Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte. Sabe o que ela disse? Ah, você é daquele lugar onde as moças ainda são virgens? Eu digo, nem todas são, mas ainda tem muita gente que valoriza. Pois isso para nós não tem mais futuro, não. Tá vendo?
Tem pessoas crentes assim também, quer dizer, não valorizam as coisas de Deus. Aqui na segunda parte indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. C, perseguido, mas não desamparado. Tudo nesse capítulo 2 de Coríntios, versículo 4, 9. A parte A, né? 4, 8a, B, na parte 9, 2 Coríntios 4, 4, 9a. Isso quer dizer que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Deus. De fato, irmão, Deus não nos desampara, né? E na quarta parte, diz ele, somos abatidos, mas não destruídos. Graças a Deus por isso, não é, irmão? Mostra que mesmo derrubado, entendeu? Fraco, o crente não é nocauteado pelo maligno. O texto ensina, amados, que, embora o nosso corpo seja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. É verdade. Na tentação, né? Nosso Senhor obteve o êxito sobre a morte. Mesmo modo temos esperança de vitória, né? Da vida eterna. Portanto, como cristãos, amados, não podemos deixar guardar a bem-aventurada esperança em Cristo, conforme Tito 2:13. Tenho, então, comentado o tópico 1. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, dando continuidade aqui à nossa lição, nós vamos para o tópico 2, falando da renovação interior e o fortalecimento diário. O pastor Elinaldo já destacou várias características importantes para um fortalecimento diário, dentre elas a necessidade de congregar. Nós só somos igrejas quando estamos congregados. Fora disso, nós somos templo do Espírito Santo, mas para sermos igreja, temos que ser membros da casa do Senhor, estar no meio dela e fazendo parte, aí sim, nós somos membros desse corpo de Cristo, somos igreja. Então, queridos, aqui ele vai falar do fortalecimento diário e vai dizer que a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente, escute, o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. E quando a gente fala sobre isso, esse poder que o Espírito Santo acaba atuando sobre nós, sobre o homem interior, ele capacita a gente a duas coisas muito importantes que devem ser citadas para o seu aluno. Perseverar. Perseverar é aquela capacidade de desenvolver até a nossa resiliência em tempos de adversidade, de olharmos para a adversidade sabendo que temos um Deus que é maior do que a adversidade. E quantas vezes nós, quando estamos passando por momentos bastante difíceis, nós começamos a buscar a presença do Senhor, começamos a perseverar em oração e as coisas começam a mudar. E a segunda coisa é viver afastado do pecado. E aí ele traz um texto bem interessante aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a seguir, que vai dizer, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E aí ele fala assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí, destacando, queridos, ele vai falar aí que, assim, apesar da fraqueza, do sofrimento que o cristão acaba passando, exteriormente, o nosso interior ele deve se renovar dia a dia na presença do Senhor. E é interessante que ele faz uma colocação para nós não desfalecermos. E aí ele vai destacar alguns pontos como essenciais. Ele vai falar sobre a santificação pessoal. Então, essa separação do mundo, essa busca diante da presença de Deus, quando é interessante que cada professor, isso aí eu coloco como um texto de apoio, eu leio Isaías 59, versículo 1 e 2, então vai falar que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os nossos pecados acabam fazendo distinção entre nós e Deus. Então, essa necessidade de santificação para que nós vejamos a Deus. E aí ele vai falar também de fidelidade, ele vai falar também de reverência como algo essencial, vai falar sobre a oração, sobre o jejum,
e temor a Deus. Eu diria que se fosse escrito pelo pastor Alinaldo Renovato, aqui também teria sobre a leitura diária da palavra de Deus como uma forma de Deus falar conosco de forma poderosa. Então, isso é mais uma coisa que, copiando os ensinamentos do meu pastor aqui em Parnamirim, eu diria que é algo que você pode somar à sua classe da escola dominical como algo extremamente importante. Até existem estudos, tem se divulgado, não vou nem me aprofundar nisso, porque não saberia dizer quais as fontes, que falam dos benefícios de ler-se a palavra de Deus pelo menos 4 vezes por semana ou mais, provocando aí diversos benefícios ao próprio corpo. Aí vai trazer também a necessidade. O nosso comentarista destaca a necessidade de não desanimar na aflição, de renovar o nosso compromisso com o Senhor. Queridos, não desanimar na aflição requer uma coisa que não está escrito aqui na lição, mas eu julgo ser muito importante: disciplina. A disciplina faz com que você levante no dia que você não está motivado e vá lá e continue fazendo a coisa certa, mesmo quando a situação é extremamente adversa. Então, a vida cristã é uma coisa que requer muita disciplina. Fazer o seu culto doméstico em casa requer disciplina, ter uma vida de oração requer disciplina, ter uma vida de leitura da palavra requer disciplina, ter uma vida de santidade requer disciplina. Essa disciplina pessoal de você resguardar parte do seu tempo para estar buscando a presença do Senhor, para permitir que o poder do Espírito Santo, ele vai destacar aqui, nos fortaleça dia a dia. E dentro desse aspecto, cada professor destaque para os seus alunos, diga quais seriam os atributos da área afetiva que eu posso empregar, o que eu necessito empregar diariamente quando eu quero ter uma vida com Deus. Então, seria uma pergunta interessante. Já parou para pensar sobre isso? Quais são os atributos que você tem que diariamente exercitar para poder ter uma vida com Deus? Então, requer uma disciplina em várias áreas, requer obediência, requer uma série de coisas que vão fazer com que você possa entrar na presença do Senhor. E aí, queridos, ele vai dizer que vai produzir o eterno peso de glória. Então, o apóstolo Paulo, o pastor Alinaldo, destacou aqui as coisas que Paulo acabou passando no seu ministério, e nós, com certeza, passamos experiências bem menos difíceis, bem menos amargas do que Paulo acabou passando ao longo dessa caminhada de evangelização, mas é interessante a perspectiva que ele tinha na adversidade. Na adversidade, ele dizia assim: a minha leve e momentânea tribulação. Minha leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando você tem esperança, e esperança é uma coisa que o inimigo procura tirar da igreja do Senhor até nesses dias que nós estamos vivendo, fazer com que as pessoas percam a esperança. Aí a Bíblia Sagrada, quando vai falar sobre o tempero para chegar na esperança, vai dizer que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Olha só quantas coisas você é trabalhado por Deus para essa viva esperança. E aqui, queridos, ele diz assim, que faz um contraste entre o sofrimento presente, que nós estamos vivendo diariamente, as coisas que passamos, e a glória daquilo que está preparado para aqueles que vão permanecer fiel até a morte, né? Para que tenha a coroa da vida. E aí ele diz aí, se comparado ao peso da glória eterna, então ele vai falar que a tribulação, essa leve tribulação e passageira, ela vai trazer para nós, no meio de toda essa diversidade, algumas experiências também. Isso precisa ser destacado diante dos seus alunos. Uma certa vez eu passei 14 anos orando pelo mesmo propósito. Depois de 14 anos, Deus realizou um milagre e eu pude ver a mão do Senhor estendida. Depois disso, você para pensar, e você vai falar isso com o seu aluno, é que você ganha experiência para encorajar outros.
Algumas vezes Deus nos permite passar por provas de tempo bastante até longa, ou por situações extremamente adversas, para que você possa também chegar e encorajar outros que estão com uma coisa, às vezes, até bem menor, e aí ele, quando vê a sua experiência, ele se motiva. Então, aqui ele vai falar também, queridos, a necessidade da fé que se renova. Então, da fé que se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Saber que o Deus em quem ele tem crido é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. E aí, queridos, ele vai trazer alguns aspectos bem interessantes que me chamaram a atenção nesse subtópico número 2 ainda, que ele vai falar sermos sábios. Alguém vai dizer que o tolo, ou ele pega e erra hoje e amanhã ele comete o mesmo erro e não muda. E no outro dia ele é capaz de cometer o mesmo erro sucessivamente. Que o inteligente, ele olha e erra uma vez e aprende com o erro e passa a tentar acertar nas próximas vezes. E que o sábio, ao olhar o erro, ele começa a aprender com a experiência de outros e até se poupa de passar por experiências como essa. Se essa é a real versão disso aí, eu não sei, mas traz algo bem interessante, porque aqui na lição o comentarista destacou que dizendo que, através disso, ó, suportar as tribulações, e ele fala que é necessário sermos sábios diante da tribulação. Se nós buscarmos sabedoria de Deus, para quê? Para fugir de uma coisa que fez com que o povo de Israel padecesse no deserto. Murmuração. Ele fala aqui de murmuração, reconhecendo a luta. Tem gente que ele reclama de tudo, ele reclama até quando é beneficiado. Até quando a coisa favorece ele, ele consegue reclamar, ele pega o hábito de reclamar. E se a gente tirar esse prefixo aí, em vez de reclamar, a gente passar a só clamar ao Senhor, as coisas começam a mudar. E aqui, queridos, ele vai trazer também, dizendo que, segundo o critério de Deus, essas lutas são inevitáveis. Alguns ministérios, algumas pessoas de outras igrejas dizem que o crente não pode passar por tribulação. Mas não é isso que nós aprendemos biblicamente. E aqui ele diz que as escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem se comparar com a glória que está por vir. Então, em Romanos 8:18. Então, mostra que a tribulação também faz parte da nossa trajetória. E aí nós vamos para o subtópico número 3, queridos, e fala da visão da eternidade. Então, está com a visão fortalecida em Deus. Você já parou para pensar? Faça uma dinâmica com a sua sala de aula e pergunte para os seus alunos como é que eles imaginam que será a chegada dele ao céu, ou como será o dia a dia ali, depois que ele estiver na eternidade com o Senhor. Então, ter essa consciência plena da vida vindoura. E aqui o comentarista faz questão de destacar isso. O cristão ele é exortado a não focar nas coisas que ele vê, mas sim nas coisas que não se veem, porque as coisas que ele vê são temporais e as que não se veem são eternas, e ele destaca aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Então, queridos, eu resumo esse subtópico número 3 para falar sobre isso aí, para que você deixe a mensagem central para o seu aluno desse subtópico, que é não desfalecer na tribulação. Porque, às vezes, você precisa entender, e olhando a disciplina de um atleta, você vai observar que um atleta, para chegar aonde ele tem que chegar, ele precisa continuar fazendo. Ontem eu estava vendo um vídeo de um determinado homem que ele nadou 76 quilômetros. 76 quilômetros. Depois ele se dispôs a pedalar 3.600 quilômetros e a correr 840 quilômetros. Então, vendo isso aí, ele queria fazer 20 vezes o Ironman. Você observa a disciplina no meio da dor. Será que no meio de um processo como esse, a dor não vem, o cansaço, a fadiga, talvez até algumas lesões? Da mesma forma, você deve comparar a trajetória cristã diante de algumas adversidades. Será que não tem vezes que você cansa? Mas aí ele traz aqui uma mensagem de esperança para concluir o subtópico 3, e fala que, nesse caso, somado à renovação diária,
em cima de tudo aquilo que o comentarista já colocou como importante, a importância da oração, do jejum, da santificação, da fidelidade. Pastor Elinaldo destacando aí a importância da leitura da palavra como hábito diário, também destaca a importância do culto doméstico, e aí ele vai falar assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí, queridos, eu encerro por aqui esse subtópico. Coloque os seus alunos aí para participar, falando um pouco sobre esses itens que nós apresentamos, para que a aula seja extremamente participativa. Aulas em que o aluno não participa se torna monótona e a construção do conhecimento se torna menor. Quando nós estudamos a pirâmide do conhecimento, que fala lá sobre forma de aprendizado, a gente acaba vendo que quando o aluno participa mais, ele tem um ganho muito maior de aprendizado. Então, coloque o seu aluno envolvido para participar e debater esses assuntos, e eu tenho certeza que virão experiências maravilhosas e que vai somar muito a sua lição. Amém, queridos? Nós temos visto aí o primeiro comentário do pastor Elinaldo, abordando a parte de sofrimento exterior, sofrimento que é comum nós passarmos como cristãos. O pastor Elias trazendo aí a renovação interior com conselhos práticos para que nós possamos viver de forma renovada, seguindo os diversos passos que o comentarista coloca na lição e mais também a recomendação aí da leitura da palavra de Deus, do culto doméstico, né? Coisas que nosso pastor Linaldo também destaca. E aqui no tópico 3, nós temos como abordagem os desafios de hoje. Por que a gente precisa dessa renovação interior constante? Nós sabemos que o crente sofre, é comum passarmos por tribulações. E por que a gente precisa sempre dessa renovação que o pastor Elias acabou de abordar? Porque nós sempre tivemos, como cristãos ao longo da história, necessidade de sermos renovados interiormente, de mantermos a nossa chama espiritual acesa, de termos uma comunhão constante com Deus. Mas nós temos muitos desafios hoje. Desafios que não haviam no passado. No passado tivemos muitas perseguições da igreja, como temos pelo mundo afora. Existe aí um grande número de cristãos, cerca de mais de 260 milhões de cristãos que vivem sob intensa perseguição no mundo. Mas, a despeito disso, nós estamos vivendo hoje outros tipos de perseguições terríveis, como aqui no nosso país e na América Latina e em todo o Ocidente. A igreja passa perseguida e uma perseguição que ela é sutil muitas vezes, às vezes está escancarada por meio da cultura secularista, do relativismo doutrinário e também diante da batalha espiritual que todos nós enfrentamos. Mas este mundo tenebroso está trazendo para nós novos desafios e causando na Igreja do Ocidente problemas tremendos, né? Problemas muito extensos. Não é só a questão de estarem batalhando contra nós no mundo cultural, no aspecto cultural, como aquele frisa no tópico número 1, a cultura secularista. Além de haver todo o esforço cultural nos diversos meios de comunicação, nos diversos campos da política, da justiça, de diversos setores da sociedade, nós vemos que isto se consuma com perseguições reais para nós cristãos, correndo muitos de nós o perigo de sermos presos, de sermos condenados em razão de defendermos a nossa fé diante de novas ideias que estão surgindo atualmente. Então ele coloca aqui que o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. E não só a vida espiritual do crente. Está procurando destruir os fundamentos da igreja, destruir a família, destruir a nossa organização, o nosso culto, a nossa pregação, o nosso ensino, a nossa exposição, os nossos valores éticos. É um sistema que está lutando com tudo pela instigação de Satanás contra nós. É um sistema materialista. E aí ele citou aqui o capítulo 17, versículo 5, para falar do espírito da Babilônia, uma alusão à antiga Babilônia, né? Tanto citado em Apocalipse, que tem a ideia de uma confusão, de uma mescla
dos diversos poderes mundiais dominantes que surgirão no futuro, sob o domínio do anticristo, unindo os diversos governos, diversos reinos da Terra, os diversos sistemas políticos do mundo, mais os diversos sistemas religiosos. Mas esse espírito já está presente em todo o sistema político, religioso, ideológico do mundo. É isso que o comentarista vem colocando para nós em diversas lições. E ele diz que é um sistema materialista, voltado para os materiais, conforme estudamos até aqui. E este sistema materialista, em primeiro lugar, nega a realidade espiritual. Isso é ensinado em faculdades, nas universidades, em cursos, principalmente cursos na área de humanas, que procura desacreditar o criacionismo bíblico, procura trazer ideias como evolucionismo, como a criação sem ter um criador, é uma criação que surge voluntariamente do acaso. Há ideias absurdas que realmente dá para crer, mas isso está sendo colocado como se fosse ciência. E não apenas isso. Não apenas isso. Ele diz que nega a realidade espiritual. Aí, segundo, nega também a existência de Deus, porque querem crer apenas na matéria. Terceiro, nega a verdade bíblica. E também todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Isso é terrível porque o mundo se opõe assim. E quando esses conceitos são inseridos dentro do sistema religioso, às vezes há igrejas, há cristãos que vão abraçando essas ideias e procurando colocar isso dentro das crenças religiosas, fica mais conturbado ainda, né? Fica mais difícil. Já vimos rabinos, por exemplo, lá do judaísmo, crendo, tem vários rabinos que creem na evolução, tem muitos teólogos de correntes católicas, luteranas, etc., que creem na teoria da evolução, que creem numa evolução teísta. Ora, não tem como sermos honestos com a Bíblia e crer numa palhaçada dessas, não tem como, mas essa cultura anticristã muitas vezes entra nesses seminários, perverte a mente desse povo, e isso é levado para muita gente. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resiste aos ataques externos e tome posição contra o evento do mal. E aí ele coloca aqui Ezequiel 22:30, quando Deus diz que procurou um homem no meio daquele povo que se locasse perante ele, tapando a brecha do muro, e ninguém encontrou. Ou seja, Ezequiel estava na Babilônia, era um tempo de derrocada lá de Jerusalém, e não havia nenhuma autoridade competente que pudesse se colocar naquele ponto que Deus procurava tanto. Havia profetas de Deus, mas certamente Deus estava procurando dentre as autoridades, porque profetas tinham. Tinha Abacuque, que profetizou antes de Jeremias, um pouco contemporâneo de Jeremias, contemporâneo da mesma época, mas profetizou cerca dos anos 606 a.C. Tinha Jeremias, que começou a profecia antes de Ezequiel e Daniel. Daniel, que estava na corte de Babilônia, orando, intercedendo. O próprio Ezequiel. Mas Deus estava buscando alguém dentre as autoridades que fizesse esse papel e não encontrou ninguém. Deus procura hoje, nós que somos cristãos, que estamos exercendo funções, quer na igreja, quer no mundo fora, para nós ocuparmos este espaço, estejamos na brecha onde nós podemos tapar. Seja na nossa casa, tapando a brecha na nossa casa, como servos de Deus, ensinando a palavra, vivendo a palavra, guiando nossa família nos caminhos do Senhor, seja na igreja, como líderes ocupando quaisquer posições, seja no trabalho, fazendo diferença, seja na escola, seja em qualquer lugar. Precisamos tapar a brecha no local onde nós estivermos. O segundo ponto aqui é o relativismo doutrinário, e aqui é muito sério isso, né? Que ele diz que é outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual. É um processo de desconstrução dos fundamentos da fé. E aí ele diz que não podemos tolerar essa relativização doutrinária, porque relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Claro, nosso homem interior, nosso espírito se alimenta da fé.
uma consciência voltada para a revelação da palavra de Deus. Se desconstruirmos as bases, os fundamentos que a palavra de Deus ensina, então todo alicerce da nossa casa espiritual é corroído e cai por terra. Então ele diz aqui que não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar igrejas que não aceitam a sã doutrina. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. E assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito de Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas 3. Ou seja, é um ponto muito sério essa tentativa de relativizar a doutrina cristã. Não se pode abrir mão das nossas doutrinas essenciais. Não se pode abrir mão da inspiração, inerrância e infabilidade das Escrituras. Abrindo mão de algum desses pontos, derruba a base da nossa fé. Nem dos nossos valores, de forma alguma. É porque alguém tem uma orientação sexual diferente, como hoje há tantas pessoas, e às vezes até dentro da igreja, há pessoas de orientação sexual, afetiva, há mulheres voltadas para o lesbianismo dentro das igrejas cristãs. Bem, veio com esses problemas, que o Senhor os liberte, que possam ser livres, conhecer a verdade, e a verdade há de lhes libertar. Jesus disse: conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. Jesus aceita todos como estão, aceita que venham, mas como diz Max Lucado no livro Simplesmente como Jesus, ele se recusa a deixar-lhe como está. Ele chama como está para transformar. Então, qualquer pessoa, do jeito que vier degenerada, vai ser regenerada. O que nós não podemos concordar é que a pessoa venha degenerada e queira modificar a Bíblia para continuar na sua vida degenerada pelo pecado. Não. A vida depravada pelo pecado foi um efeito do pecado. Mas o Senhor restaura, dá um novo nascimento, dá um banho no seu sangue, redime, limpa, purifica, transforma, santifica e lhe leva para o céu. Por derradeiro, nós temos a questão da batalha espiritual, que é travada por todo cristão. Ele diz: todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Seja uma batalha espiritual individual, que nós travamos, seja também coletiva como igreja. A igreja está numa batalha muito grande contra o reino das trevas. E aí ele enfatiza aqui que a Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo fala que Satanás é o Deus deste século. 1 João 5,19, ele diz que o mundo está no maligno. E também, lá em 1 João, no capítulo, lá no Evangelho segundo João, também no capítulo 15, Jesus destaca, fala do diabo como o príncipe deste mundo. Ou seja, ele é o governante deste mundo porque o homem entregou, através do pecado, o controle a ele. Então, a nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Isso está lá em Gênesis 3,13, quando a serpente enganou a Eva e por Eva enganou Adão. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. É com essa arma, a arma do engano, da mentira, por isso que ele também é chamado de pai da mentira e homicida, que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. A arma da mentira. E ele diz que os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência. Como é que ele influencia essas pessoas? Ele destaca manipulando, através da mentira, né? Fazendo a pessoa crer nessas coisas, aprisionando, né? A pessoa abre a brecha e fica aprisionado, e colocando essa pessoa contra Deus. A Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6:2. Uma batalha tremenda contra essas hostes organizadas. Há toda a hierarquia infernal, hierarquia de trevas para nós lutarmos. E aí ele fala que o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra esse lado do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Cabe ao professor, então, aqui dar uma lida lá na armadura de Deus. Aqui foi colocado Efésios 6, versículo 18, mas é importante ler desde
o versículo 12, que é onde começa o parágrafo, onde Paulo vai falar da armadura de Deus, da necessidade dessa luta, e ele vai também alistar 6 armas diferentes para o crente combater, e além dessas armas, vai recomendar o exercício da oração do Espírito Santo. Então, este é o nosso comentário de hoje, feito por mim, pelo pastor Alinaldo, pelo pastor Elias. Graças a Deus, uma lição muito importante sobre a renovação. E aqui eu quero finalizar passando para o nosso pastor, então, fazer a conclusão deste momento, com oração, com a bênção apostólica, e assim nos despedimos. Amém, amados. Graças a Deus por esses comentários que Deus tem nos concedido, não é? Fazer neste podcast. Esperamos que os professores aproveitem bem, meditem naquilo que Deus tem concedido através desta lição, não é? E vamos orar. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, neste momento somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção que nos dás de poder ter a Tua palavra em mãos, a Bíblia Sagrada, também estas lições preciosas, Senhor, que fortalecem a nossa fé em Cristo. Nos ajuda cada dia, Senhor, a viver a vida cristã com a renovação interior. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém.